Olá, estudantes! Como vocês estão? Professoras, diretores, vice-diretoras, todos bem? Que bom! Nos encontramos para mais uma aula de língua portuguesa e a gente vai avançar hoje o nosso conteúdo sobre fábulas. Estamos finalizando, são nossos últimos encontros. Vamos lá? Para reflexão, como a gente sempre faz, iniciar a aula com uma reflexão, hoje eu vou fazer uma proposta diferente. Eu vou contar uma história, a história da Okpija. É um conto africano. E a partir deste conto é que a gente vai fazer a reflexão. E já vou dizer qual vai ser o encaminhamento. Então, olhem bem para a imagem e conheçam a Okpija. Olhem os detalhes do cabelo, do rosto, os enfeites no corpo, na roupa. Prestaram atenção? Muito bem. Agora, com essa imagem fotografada na memória de vocês, eu conto a história, o conto, e você tenta lembrar dela, vai desenhando os acontecimentos com o que eu for contando, ok? O exercício também é hoje de memória, a gente não vai ler, a gente vai ouvir. Antigamente, nessas regiões do Oriente e mesmo na nossa região aqui, a oralidade era a única forma de expressão e comunicação, né? Depois que a gente foi para a língua escrita. Então, contar e ouvir histórias era uma prática comum. Vamos exercitar isso e relembrar esse exercício? Então tá. A história da Okpija, quem me contou foi a minha mãe, mas ela faz parte de um livro de contos africanos, produzido por escritores africanos. Okpija era uma moça, princesa, que nasceu num povoado africano. Nesse povoado, ela era a mais bela jovem, a mais bela mesmo. Parece que os cabelos dela eram os mais brilhantes, os mais bem enfeitados, com as tranças mais perfeitas. Parecia que a pele dela brilhava ao sol, como ouro. Parecia que os olhos dela tinham sido desenhados à mão. Os lábios tinham uma cor que ninguém explicava. Ela era alta, ela era delicada, ela tinha movimentos suaves, ela conversava com todo mundo. Isso fez com que os homens da região se encantassem muito por Okpija e todos desejavam casar-se com ela. Claro que isso também provocou uma inveja nas mulheres, que desejavam ser como Okpija. Afinal, todos os homens queriam casar-se com elas e isso era complicado, porque as mulheres também queriam casar-se com os homens, né? Muito bem. Só que, para além disso, também desenvolveu na Okpija um sentimento muito estranho. Okpija passou a se sentir importante, se sentir tão especial, porque era admirada por homens e por mulheres, porque era invejada pelas mulheres e desejada pelos homens, que ela começou a achar que não existia ninguém no mundo que estivesse ao alcance da beleza, da formosura, da pessoa que ela era. E ela começou, então, a esnobar, a se relacionar com essas pessoas, homens e mulheres, de uma forma assim muito prepotente, arrogante, né? Como se fosse superior a essas pessoas. Muito bem. Passaram-se algum tempo, né? A Okpija continuava sendo uma mulher formidável e encantadora e assunto das rodas de conversa de todos os grupos. Os pescadores estavam falando sobre Okpija, então. Estavam no seu trabalho, sobre um barco, pescando e falando de Okpija, falando da sua beleza, falando das maravilhas, do sonho que tinham em tê-la como esposa, mas também comentando do comportamento dela, que era um comportamento de prepotência, de arrogância, de achar que nenhum homem era suficiente para ela. E quem ouviu essa conversa foram os peixes do mar, onde esses homens pescavam. Então, nessa conversa entre os peixes também, eles resolveram que poderiam ser os maridos de Okpija. Por que não? Eles pensaram, por que ela não se casaria com um peixe? E chegaram no primeiro empecilho, simples. Ela é humana e nós peixes. Então, 3 peixes decidiram pedir a Deus que transformasse eles em homens para que eles pudessem seduzir, né, ou
tentar fazer com que Ocpija se apaixonasse por eles e casasse-se com eles. Pois bem, Deus atendeu o pedido. Mas em troca, Deus pediu então que eles mantivessem os mares sempre limpos, sempre despoluídos. Eles aceitaram de pronto, né? Ok. Deus ofereceu-lhes então a figura, o corpo, né, o jeito, a forma de agir de homens, de seres humanos, belos seres humanos, e eles apareceram na cidade, no vilarejo onde Ocpija morava. Ocpija encantou-se por eles. E eles conversavam, eles trocavam ideias, e Ocpija pela primeira vez sentiu que tinha 3 pretendentes. Pois bem, mas como escolher? Esse problema foi facilmente solucionado, porque no lugar onde Ocpija vivia, não tinha nenhum problema ter vários maridos ou várias esposas. Era uma cultura da região. E ela decidiu, então, casar-se com os 3, que lhe tinham feito o pedido, lógico. O casamento foi uma festa incrível. Ninguém acreditava que, enfim, Ocpija tinha encontrado homens ao seu nível, como ela mesma dizia. Mas outro problema surgia. Como é que os maridos de Ocpija agora iriam contar-lhe a verdade? Decidiram não contar. Decidiram enganá-la e dizer para ela que, ao final da festa, eles teriam que ir às pressas para casa na frente dela, antes que ela saísse. Então, quando eles se organizaram para sair, Ocpija não aceitou, não entendeu e insistiu para ir junto. Não, eu vou junto, eu vou junto. Eles inventaram todas as histórias possíveis. Disseram para Ocpija que o caminho era difícil, disseram que o trajeto era longo, que eles levariam dias para fazer, disseram que ela não ia suportar o cansaço. Mas Ocpija, teimosa e firme como era, decidida, e continuou insistindo, eles não tiveram saída. Foram com Ocpija em direção ao mar. De fato, a viagem foi longa, cansativa e durou vários dias. Mas, quando eles estavam chegando próximo ao mar, um dos peixes já começou a sentir a transformação. Já estava perdendo o seu corpo de ser humano e acelerou o passo e, tchibum, entrou nas águas dos mares e virou peixe de novo. Ocpija não reparou que um dos seus maridos tinha sumido. Conforme eles foram se aproximando ainda mais do mar, o outro marido também sentiu que não ia dar tempo e acelerou o passo e foi na frente. Ocpija percebeu. O terceiro marido, que ficou sozinho com Ocpija, desculpe, a professora gaguejou, com Ocpija, ele se sentiu obrigado a contar a verdade, ele não teve saída. E aí o que ele fez? Disse para Ocpija toda a história, tudo o que tinha acontecido, e que eles tinham então tentado desafiar essa possibilidade dela achar que não era capaz de casar com um homem, que não existia homem ao alcance dela, e que ela na verdade tinha se casado com peixes. Ocpija ficou arrasada, ficou frustrada, porque mal o marido terminou de dizer essa história para ela, ele se atirou ao mar, porque ele já estava se transformando em peixe novamente. E ali, na beira da água, desesperada por ter sido enganada, por ter visto que todo aquele sentimento de que podia mais, de que era mais, de que merecia mais, se transformou no que se transformou, deu no que deu, Ocpija se jogou ao mar também e foi cair lá no fundo do oceano. Quando chegou lá no fundo, os 3 peixes, que eram os maridos dela, encontraram. E aí pensaram, não podemos deixá-la morrer. Não, nossa forma de agir também não foi correta. E pediram, rogaram a Deus que salvasse, que ela não merecia a morte. Pois bem, Deus mais uma vez aceitou e fez o pedido dos peixes. Porém, Deus também disse que só poderia fazer essa transformação de Ocpija, né, deixá-la viva, se ela se tornasse um peixe. E foi o que ele fez, transformou Ocpija num peixe. Esse conto é narrado até hoje nos grupos que circulam, que moram nessa região de onde a história surgiu. E dizem as pessoas que até hoje encontram-se, os pescadores principalmente, pescam peixes com aspectos humanos, que dizem ser os descendentes de Ocpija. Esse é um conto só, transmitido pelas pessoas da localidade, talvez para explicar as aparências desse peixe.
Mas ele está cheio de elementos para a gente fazer reflexão, não tá? É uma riqueza, um ensinamento. Não é uma fábula, apesar dos peixes conversarem. Por que não é uma fábula? Porque vocês viram que ele é longo, ele não é tão curtinho assim. E ele não tem uma moral final. É a gente que vai tirando informações dele. Aí que chega meu desafio, minha proposta. Vocês vão me contar que reflexão fizeram. No nosso próximo encontro, se eu já tiver recebido as reflexões sobre esse conto, eu vou contar o que eu ouvi de vocês. Quer me mandar por escrito, quer me mandar vídeos contando, para que a gente possa exibir aqui, certo? Pelo menos uma pessoa há de me mandar, de trocar comigo uma reflexão, ok? Compartilhar conosco, né? E a gente pensar sobre isso. De qualquer forma, todo mundo fica aí com essa ideia da história do Ocpija e pensa sobre si, sobre o que conhece, sobre o que compreendeu. Ok? Muito bem. Vamos para o nosso conteúdo final de fábulas, então. A gente não encerra hoje, mas a gente pega alguns elementos para poder fazer a produção, que esse é o nosso objetivo. O que nós precisamos de fábulas para a aula de hoje? Relembrar o encontro passado. No encontro passado, nós chegamos a essa conclusão. Nas fábulas, podemos encontrar as vozes do narrador e dos personagens. Lembram-se dessa conversa? Sim, quando a gente está lendo ou compreendendo uma história, a gente identifica que tem personagens falando conosco. Tem vozes, como se fossem vozes, né? Que transmitem a informação, ok? Muito bem. Com esta informação de conclusão, como a gente não registrou na aula passada, a gente vai registrar agora. Então, por favor, caderno, lápis ou caneta em mãos e registrem num tempo rapidinho essas informações. Coisa que a gente conversou é que essas vozes que conversam conosco, os personagens, né, e o narrador, existe uma marcação da fala dos personagens nos textos. Lembram? A gente identificou as aspas, essas duas marcas no início e no fim da fala, que tem a função de sinalizar a voz do personagem, a fala do personagem, e o travessão, que é esse tracinho, esse travessão mesmo, que a gente coloca apenas no início das falas dos personagens. Com essas duas marcações, com esses dois sinais, a gente identifica num texto escrito quando o personagem está falando, ok? Então, vamos registrar. Mais um tempinho para isso estar no caderno.
Ok. Além disso, a gente também conversou que os personagens das fábulas, em geral, são animais, plantas ou objetos com comportamento humano. Eles pensam, agem e falam como seres humanos. Lembram? Mas que eles também pegavam características que eram dos animais e davam para essas características uma leitura, um modo de entender de ser humano. Certo? Por exemplo, a gente sabe que a lebre é rápida, mas a gente colocou a rapidez na lebre se comportando como um humano. Lembram disso? A gente vai fazer outros exemplos, mas pensando nisso, vamos fazer um exercício. O exercício é o seguinte: vocês vão copiar no caderno agora essas informações. São uma lista de 10 animais. Depois eu vou mostrar para vocês uma lista de 10 características, ou combinações de características. E vocês vão ter que colocar os números olhando para a tela aí no caderno. Então, se vocês identificarem, por exemplo, rapidez, vocês colocariam para qual desses animais? A gente tem raposa, leão, lobo, burro, cordeiro, cobra, formiga, tartaruga, corvo e cão. Então, você vai identificar se algum deles teria essa característica e coloca o número da característica dentro desses parênteses, ok? Então, um tempinho para copiar e a gente já volta para olhar as características. Vamos lá?
Ok, agora você vai olhar para esta nova tela. Preste atenção. Para cada característica eu tenho um número, ó. Para cada dupla de característica eu tenho um número. Por exemplo, no número 1, trabalhadeira e organizada. Quem você identifica na sua lista de animais como trabalhadeira e organizada? Coloca o número 1 lá. Número 2, ingênuo e inocente. Qual será o animal que tem a característica de ingênuo e inocente? Vai olhando para a tela e olhando para o seu caderno. Número 3, estúpido e bobo. Qual dos animais lá tem essa característica humana de ser bobo ou estúpido? Feio e agourento. Agourento no sentido de trazer azar, de trazer má sorte. Qual dos personagens ou dos animais teria essa característica numa história? Coloca o número 4. Esperta e inteligente. Tem uma dica ali, hein? Tá no feminino. Esperta e inteligente. Número 5. Quem seria vagarosa e lenta? Qual animal você marcaria como vagarosa e lenta? Quem seria perigosa e ardilosa? Número 7. Lembrem-se, ardilosa, aquela que planeja para sair ganhando, para sair com benefícios, né? Ela planeja com maldade. Quem seria forte e poderoso? Número 8. Número 9. Quem seria um animal mau? Contrário de bom, mau e feroz. E por fim sobrou o animal que você considera fiel e protetor. Numerou? Dava certinho os 10 números lá nos parênteses. Vamos conferir? Eu fiz, a minha classificação ficou assim. Os números 5 para a raposa, 8 para o leão, 9 para o lobo,
3 para o burro, 2 para o cordeiro, 7 para a cobra, 1 é a formiga, 6 a tartaruga, 4 o corvo e 10 o cão. Conferiram? Depois a gente pode voltar a conversar sobre isso, ok? Muito bem, vamos para frente. Na continuidade do nosso assunto sobre fábulas, eu convidei uma professora para contar uma história para vocês. E ela escolheu uma história, uma fábula desse livro aqui, ó. O livro se chama O Papagaio que Não Gostava de Mentiras e Outras Fábulas Africanas. Esse livro é da editora Palas. Nesse livro tem muitas fábulas de regiões diferentes da África, né? Selecionadas e que eram contadas oralmente. Por isso eu convidei a professora Charlie. Não sei se vocês conhecem. Essa é a professora Charlie. Ela é a professora da Escola Municipal Oswaldo Arnes. E ela vai fazer a narração, a leitura dessa história que ela selecionou para vocês, ok? Quem é aluno da professora Charlie, aproveita e mata as saudades. Vamos apreciar? Olá, estudantes da EJA, aqui é a professora Charlie, da Escola Municipal Professor Oswaldo Arnes. Hoje eu vou contar para vocês uma fábula deste livro, O Papagaio que Não Gostava de Mentiras e Outras Fábulas Africanas, de Adilson Martins e Luciana Reis. A fábula de hoje, A Tromba do Elefante. Antigamente, a janacu, o elefante, tinha um focinho curto como todos os animais. Não possuía a grande tromba que ele tem agora e é muito útil, servindo de braço, mão, além de nariz. Quando não tinha tromba, o elefante era muito curioso e gostava de saber tudo o que acontecia na floresta. Certo dia, encontrou um buraco entre as raízes de uma árvore e, curioso como era, enfiou o nariz dele para saber do que se tratava. Acontece que aquele buraco era a entrada de uma casa de uma grande cobra que, vendo aquele nariz fuçando a sua casa, o abocanhou, tentando engolir o pobre a janacu. Lamentando sua curiosidade, a janacu andava para trás para não ser engolido pela cobra, que o puxava para dentro do buraco. Socorro, socorro! Ele gritava, desesperado, sentindo que não ia mais conseguir se livrar da grande cobra. Ouvindo seus gritos, muitos animais vieram em seu socorro e, segurando em seu rabo, puxaram com força para livrá-lo da cobra. Não foi fácil, mas finalmente conseguiram salvar nosso amigo, e de tanto puxar o seu rabo, teve seu nariz esticado e transformado na tromba que agora possuía. No início, a janacu, envergonhado de sua nova aparência, ficou escondido dentro da floresta, e com o tempo aprendeu a usar a tromba com muita habilidade, de forma como fazem todos os elefantes atualmente. Satisfeito, ele voltou ao convívio dos outros bichos. Um dia, um macaco, que gostava de imitar todo mundo, foi enfiar o nariz no buraco para ver se criava uma tromba igual à do elefante. A cobra, que ainda morava no mesmo lugar, engoliu o macaco inteirinho com muita facilidade. E é por isso que, mesmo sentindo inveja, nenhum bicho nunca mais tentou imitar o elefante para ficar com uma tromba igual à dele. E aí, apreciaram? Linda a história, né? Muito bem. Como foi um exercício de escuta, porque a gente teve que prestar atenção na contação dessa história, dessa fábula, agora a gente vai ter que fazer um exercício de memória. E se a gente entendeu bem a fábula, a gente vai conseguir responder essas informações. Vamos começar prestando atenção no título. A gente sabe que se trata da tromba do elefante. Foi essa história que a professora Charlie escolheu para nos contar, essa fábula. Ok, conhecendo a imagem do animal, ó, vocês já reconhecem, já sabem de quem se trata. Prestem atenção na tromba e façam relação com o que vocês ouviram da história. Então essa é a tromba do elefante que, por curiosidade, foi xeretar no buraco da cobra, né? E olha o que aconteceu com o elefante, graças ainda aos amigos, à solidariedade dos amigos, não é mesmo? Muito bem.
Mas a gente precisa ter esses elementos bem entendidos. Então, o que eu vou propor agora é que a gente relembre essas informações, olhando para as perguntas que eu vou fazendo e procurando as respostas. A gente não vai precisar copiar nada agora, só prestar atenção. Vamos lá? Muito bem. Personagens. Esse é um elemento importante em qualquer texto narrativo. Tem personagens nessa história? Quais são eles? Nós temos aqui o elefante, a cobra, outros animais, o macaco e o narrador. Fácil e óbvio. São o elefante, a cobra, os outros animais, que a gente não tem descritos na história quais são eles, o macaco, mas não o narrador. Neste conto, a narradora era a professora Shirley e ela não fazia parte da história. Então, o narrador, nesta fábula especialmente, não era um personagem, certo? Muito bem. Tendo essa informação clara, sabemos o título, compreendemos o que é o animal, a tromba, o que aconteceu, conhecemos os personagens, reconhecemos. Vamos olhar para o comportamento humano. Lembrem, esta é uma característica forte da fábula. Qual o comportamento humano que cada personagem apresentava? A gente tem ali a listinha de elefante, cobra, outros animais e macaco. Qual deles era o invejoso? Apresentou a característica de invejoso. Que número vocês colocariam ali? Qual deles eram solidários? Pista, está no plural, isso ajuda a gente a lembrar. Qual deles era traiçoeiro? E por fim, qual deles foi o curioso? Fácil, vamos lá? O elefante foi o curioso, graças à curiosidade dele, é que ele ganhou aquela tromba, segundo a fábula. A cobra foi a traiçoeira, porque ela estava escondida naquele buraco e atacou o elefante sem ele saber, né? Os outros animais foram solidários, porque foram eles que fizeram todo o esforço para tirar o elefante daquele perigo, por isso ele ficou com o nariz em forma de tromba. E o macaco que, no final das contas, invejou a tromba do elefante e acabou tendo um final não tão feliz. Não deu tempo de ser salvo. Certo? Prestem atenção que nenhuma dessas características é característica de animal. Não podemos chamar um animal de invejoso. É uma característica humana que a gente emprega no animal. Certo? Ok. Tirando as informações para além de elementos da história, então a gente já sabe que tem personagens, a gente sabe que o comportamento humano é dado a esses personagens para caracterizá-los, a gente sabe que esse texto tinha um narrador que estava fora da história. Agora vamos identificar a moral ou a intenção do autor nessa fábula, o ensinamento que o autor quis dar nesta versão. Vamos lá? Qual ensinamento a gente poderia ter aprendido do texto? Será que, primeiro, devemos tomar cuidado com nossa curiosidade? Ou podemos contar com os amigos solidários? E por fim, quando desejamos o que é do outro, não significa que o teremos. Quem disse que foi a primeira, acertou. Quem acha que foi a segunda, também acertou. Mas quem acha que o ensinamento foi o último, acertou também. Como assim, professora Fabiola? O que você quer dizer com isso? Quer dizer que uma fábula pode ter vários ensinamentos? Sim. A gente que é leitor pode receber da história ensinamentos mais amplos ou diferentes do que aquela que era a intenção do autor. E vou mostrar para vocês. Olha a intenção do autor. O autor dessa fábula colocou esse ensinamento no final, ó. E é por isso que, mesmo sentindo inveja, nenhum bicho nunca mais tentou imitar o elefante para ficar com uma tromba igual a dele. Lembram que a professora Shirley leu esse textinho no final? O autor colocou no meio da história, como narrador contando para a gente o final da história com o ensinamento. O
O Esopo fazia diferente. O Esopo, depois que ele contava a fábula para todos os envolvidos naquele conflito, lembra que ele contava por conta de conflitos que aconteciam socialmente? Depois que ele contava a fábula, ele fazia esse ensinamento com uma forma com ênfase, com mais força. Esse foi o que ele escolheu. Quando ele contou essa fábula, o Esopo contou essa aqui, ó. Esse ensinamento. A fábula mostra que os homens sensatos, quando se salvam de algum perigo, por toda a vida tomam cuidado com ele. Então o Esopo já dirige bem o entendimento da fábula, porque ele está falando com adultos, especialmente. O Monteiro Lobato, que a gente sabe que pensou em produzir as fábulas muito mais para as crianças, e na época, no contexto histórico de Monteiro Lobato, tinha muita força os provérbios, os ditados, Monteiro Lobato escolheria um provérbio. E eu acho que ele escolheria esse aqui, ó, que também é um ditado popular. A inveja é como a ferrugem, corrói quem a tem. E aí a gente lembra de mais um aspecto das fábulas. As fábulas têm diferentes versões. Quem as conta, conta com a sua intenção. Mas também quem as recebe, interpreta e compreende o ensinamento que cabe, né? Que entende que é para ele. Certo? Vamos continuar nesse nosso entendimento. A gente sempre faz essa leitura e vai concluindo, vai fazendo sínteses do que a gente está pensando. Então, olha só. Na maioria das fábulas, a moral da história vem destacada com outro tipo de letra e separada do restante do texto. Isso que eu falei para vocês é como o Esopo fazia e como o Monteiro Lobato fazia. Terminava a história escrita e destacava com outro tipo de letra a moral lá fora. Essa que a professora Shirley contou, não. Ela vem dentro da história, na narrativa. Então isso também pode acontecer como uma forma de escrever a fábula. Certo? Aí vocês já podem ir pensando como que vocês vão produzir na hora que forem escrever a fábula de vocês, colocando o ensinamento no meio da história ou no final. A moral da fábula, então, de qualquer história, é a intenção do autor, do fabulista. É ele que expressa a sua intenção ali, colocando ela como uma moral, no final, no meio da história. Todas essas características são importantes para a gente compreender na hora de ler e na hora de produzir fábulas. Vamos para mais um exemplo? O exemplo que eu quero trazer agora é da hiena e do leão. Essa fábula é bem curtinha, mas é importante para a gente ver outros elementos que compõem a fábula, certo? A produção do texto especialmente. Vamos ler juntos e acompanhar. Um belo dia, uma hiena passeava alegremente no mato com seu amigo leão. De repente, a hiena sentiu uma dor aguda na perna e gritou: "Amigo leão, podes arrancar esse espinho da minha perna?" O leão veio lhe acudir imediatamente, mas em vez de livrá-la do espinho, cortou-lhe a perna. A hiena morreu poucos dias depois. Olha que história horrorosa e trágica! Não assusta? Ok, algum ensinamento ela tem, mas a gente não vai olhar para o ensinamento hoje. Essa aí eu quero que vocês me digam assim: como é que a gente sabe quando aconteceu essa história? Quando, em que momento o narrador contou essa história? Não dá para saber. Mas tem elementos que o autor desta fábula, o fabulista, na hora que ele constrói esse texto, ele coloca como informações importantes. São informações que dão pistas. Como as fábulas elas são para todos os tempos, para a gente conhecer a história independente da época que ela acontece, ele coloca datas ou tempos genéricos, como esses aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Um belo dia, não sei que dia que é, um dia qualquer. De repente, eu sei que foi rapidamente, foi um momento rápido que aconteceu aquilo. E imediatamente, no mesmo instante que ela ressentiu a dor, reclamou, o leão veio acudir, imediatamente. Essas palavras, e mais uma lá no final, uma expressão, ó, poucos dias depois, que mostram quando a hiena morreu, são as informações que marcam o tempo da narrativa.
que a gente pode escolher na hora que está produzindo. A gente não precisa dizer, como um jornal diz, no dia 20 de agosto, tanananta, não precisa. A gente vai colocar aqui a história com um acontecimento que é para servir para qualquer situação. Por isso o fabulista não coloca data, certo? Isso para a gente entender, então, que nas fábulas a indicação de tempo é imprecisa para que o ensinamento seja válido para qualquer época. É por isso que a gente precisa se preocupar em colocar no texto as informações sobre o tempo de forma breve. Vamos olhar mais um exemplo? Olha este exemplo aqui, ó. Essa fábula é bem conhecida por vocês, e esse é só um trechinho dela. Um dia, as lebres reunidas se lamentavam entre si da vida miserável e cheia de medo, pois não eram presas dos homens, dos cães, das águias e também de muitos outros animais? É uma pergunta, né? Elas estão ali se lamentando dessa vida triste de serem presas de todos esses animais. Ok. Quais informações aí vocês mostram que indicam tempo genérico, que não é uma data precisa? Fácil, né? O início. Então, é geralmente no início da fábula que a gente marca o tempo, e esse tempo de forma genérica. Certa vez, um dia, né? Em um tempo. Não precisa dizer quando exatamente. Ok? Muito bem. Vamos para outro exemplo. Olha essa aqui. Onde vocês enxergam, esse é o trechinho inicial, onde vocês enxergam marcação de tempo? Não tem. Não tem. Mas professora, e agora? Tem algum problema? Não tem nenhum problema. Quando a gente está pensando e produzindo fábulas, quando a gente está pensando nessa escrita, que é para qualquer época, que é para qualquer grupo, que a gente não precisa marcar o dia que o fato aconteceu, a gente também não precisa nem dizer quando aconteceu. Esse é um elemento muito específico das fábulas. Não é comum em todas as histórias narrativas, em todos os contos, em todas as crônicas. A gente tem textos diferentes. E no caso da fábula, a gente pode tranquilamente não se preocupar com isso, ok? Quando vocês estiverem lendo outras fábulas, quando vocês estiverem pensando na produção da fábula de vocês, vocês podem, sem nenhuma preocupação, prestar atenção e focar só na situação que vocês querem descrever, no problema que aconteceu entre os personagens, no conflito, certo? Na nossa próxima aula, a gente vai falar mais um pouquinho e relembrar sobre isso. E a nossa aula está acabando. E como todo final de aula, vamos trazer outra reflexão final? E eu quero trazer uma reflexão que está ligada ao tema que a gente teve hoje, lá na história da Ocpija, lá na fábula da professora Celli. Olha só. Cada um vê o sol do meio-dia a partir da janela de sua casa. Esse provérbio também é africano. E eu estou dizendo para vocês que, às vezes, o jeito que a gente pensa que as coisas têm que acontecer para a gente e o que a gente deseja são só um jeito da gente olhar para o mundo. Olhar da janela da nossa casa, onde está o sol. Fica para a gente pensar, ok? A gente se vê na próxima aula, meus amores. Tchau!